E aí, pessoal, então vamos começar nosso estudo, né, sobre agropecuária nesse caso, tá? Começando então com a Revolução Verde. Lembrando do seguinte, a partir aí do pós, né, nesse caso, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos umas inovações em vários campos, tá? Em vários setores. E a agricultura foi um desses setores também beneficiado, né, pelas inovações tecnológicas. Nesse caso, tá, nós podemos destacar esse pacote de inovações na agricultura que foi denominado de Revolução Verde. Então, um conjunto de um pacote aí de inovações na parte da agropecuária. Podemos destacar alguns tipos de tecnologia, como a seleção de sementes, né? As máquinas que passaram a ser utilizadas também. Aí na figurinha, né, um trator, por exemplo. Então, várias máquinas que passaram a ser utilizadas. Além disso, nós podemos destacar também os próprios fertilizantes, né, adubos e assim vai. Nesse caso, nós poderíamos destacar alguns pontos positivos e negativos. Pontos positivos. Eu poderia falar para vocês aqui sobre o aumento da produtividade, da produção nas propriedades. Isso é uma realidade. Houve um aumento da produtividade. Talvez aquela proposta que foi feita de acabar com a fome no mundo, isso não ocorreu. A gente sabe disso. Porém, podemos destacar que houve sim um aumento da produtividade e houve uma redução sim também da fome no mundo. Então nós poderíamos destacar esses pontos, sim, são pontos positivos da Revolução Verde. Ela foi bastante positiva nesse ponto. Mas também teve seus efeitos colaterais. Aí nós podemos destacar aqui no Brasil, né, pegando o Brasil como o nosso objeto de estudo, o nosso grande exemplo, em que houve um aumento aí dessas desigualdades no campo. Por que aconteceu isso? Quem teve acesso a toda essa inovação, né, esse conjunto de inovações que foram muito boas, foram os grandes proprietários. Então a concentração de terras ela teve aí de aumentar nesse período. Observa só, pensa muito bem. Os grandes produtores foram aqueles que tiveram acesso a essas grandes inovações. Os pequenos produtores não. Então, nesse caso, a produção desses grandes aumentou ainda mais. Muitos desses pequenos acabaram não suportando essa concorrência, vamos dizer, e acabaram vendendo suas terras, acabaram falindo, e assim a concentração de terras passou a aumentar um pouco mais a partir disso. Então, lembrar que a Revolução Verde ela tem sim pontos positivos, como eu citei, né, aumento da produção de alimentos, mas teve também os seus efeitos, aí vamos dizer, efeitos colaterais. Essa modernização no campo levou aí ao que nós chamamos de agronegócio, a uma mudança, né, nessas relações no campo, as atividades elas passam a se integrar mais. Então, o que seria o agronegócio? Seria essa cadeia de atividades ligadas de uma certa forma, ou que giram em torno da agricultura. Vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente entender o que eu estou falando. Observem a produção de tratores. Vamos pegar os tratores que vão ser utilizados no campo. Então, se a atividade agrícola no campo ela está indo bem, o produtor ele tem lucrado, ele quer aumentar a sua produção, ele vai comprar mais tratores, por exemplo. Tá? Então, essa atividade, de uma certa forma, ela está ligada à produção agrícola. Mas ela não, o trabalhador, por exemplo, que está na indústria, lá na produção de tratores, ele não necessariamente está ligado diretamente ao campo, mas de uma forma indireta. Tá? Então, é uma atividade que depende do sucesso no campo para poder dar certo. E por outro lado também, no campo, nós temos aí a sua produção para aumentar, para ser ampliada, necessita também de todo esse pacote de tecnologias.
ok? Então a gente pode observar esses pontinhos, como essas atividades elas estão integradas, como uma acaba necessitando da outra. Eu poderia dizer que até o gerente de um banco, né, ele pode estar ligado de uma certa forma também ao agronegócio, os empréstimos, os financiamentos que vão ser dados ao produtor rural. Então, observe o caminhoneiro que vai levar a produção. Então, um conjunto de atividades que de uma certa forma estão aí relacionadas à agricultura ou dependem da agricultura, giram em torno dela. Aí eu posso pegar o segundo pontinho que está escrito: organizam-se em cadeias produtivas que envolvem, além do plantio e colheita, o beneficiamento, a distribuição do produto. Por exemplo, a laranja, né, a indústria de laranja, de suco de laranja, ela vai precisar do campo, de uma certa forma, da produção no campo para poder produzir o suco. Tá? Então ela está, de uma certa forma, aí, interligada à produção no campo. Observem aí alguns números, né, de 25 a 30% do PIB nacional ligado aí do PIB do nosso Brasil ao agronegócio, né? Então a esse conjunto de atividades que estão integradas, 37, então entre 35 e 40% da mão de obra também ligada ao agronegócio, ok? Depois disso tudo, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos produtos que são principais na nossa produção agrícola, né? E alguns que nós importamos também. É o caso de exportação e de grande produção aqui no Brasil da soja, da cana-de-açúcar, da laranja, tá? Do café. No caso de importação, trigo, arroz. Pegando o trigo aí para a gente pegar como um grande exemplo de importação. Boa parte desse trigo produzido no Brasil é produzido no sul do nosso país. Lembrar que o trigo vai estar associado a climas temperados, né, subtropical, e nesse caso é a região do país que nós temos, né, o clima subtropical, ali principalmente ali no Rio Grande do Sul. Boa parte do trigo nós importamos da Argentina. Eu lembro que certa vez uma pessoa colocou nas redes sociais, até foi bastante compartilhado, o preço do dólar só interessa aos ricos, que só são culpados porque não podem fazer as suas viagens. Mas na verdade não é bem assim. O trigo vai ser utilizado para fazer o pão, por exemplo, né? A farinha de trigo. Então, se o trigo ele é cotado em dólar, o dólar vai aumentando o seu valor em relação à nossa moeda, o que é que vai acontecer? O pão vai ficar mais caro, o pão de cada dia do pobre, da classe média, do rico. Então acaba atingindo de uma certa forma os pobres também, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para não cometer esse tipo de equívoco. Continuando com a cana-de-açúcar, presta muita atenção nisso. Cana-de-açúcar, grande produção no estado de São Paulo. São Paulo como um grande produtor agrícola do Brasil, é uma potência agrícola também. Principalmente produção de cana, no interior de São Paulo é bastante tomado por cana, né? Algo que a gente percebe: cana, laranja já teve até mais, e também eucalipto, né? A produção de eucalipto é gigante no interior de São Paulo. Mas pegando aí o caso da cana-de-açúcar, né? Alta produção, etanol, grande produção de etanol, até o valor do etanol no estado de São Paulo é diferenciado de outros estados. No meu estado, no estado de Sergipe, por exemplo, o preço do etanol é extremamente alto. Quando eu vou para lá visitar minha família, eu vejo um preço bem alto. No caso de São Paulo, nós temos um preço aí que vai variando de R$ 2,50 a R$ 2,90. Em outros estados, no caso de Sergipe, era aí na faixa de quase R$ 4,00, né? 3 e tanto. O preço do etanol acaba não compensando em relação à gasolina, por exemplo. Tá? Então, São Paulo tem um destaque muito grande nesse setor, na produção de etanol, né? Produção aí de produtos derivados da cana-de-açúcar. Outra região que vai se destacar é a zona da Mata Nordestina, tradicionalmente, né? Uma região bem tradicional, ali que data do século XVII, final do século XVI, século XVII, né? Grande produção que teve no Nordeste brasileiro, especialmente no estado de Pernambuco e também no estado de Alagoas. Continua hoje tendo uma produção relevante. No caso da laranja, destaque também para o estado de São Paulo. São Paulo como grande produtor, aí a indústria do suco de laranja. Destaque para os municípios de Araraquara e Matão, no estado de São Paulo, ok? Outros lugares, né? Eu lembro do Sergipe tinha uma produção de laranja numa cidade chamada Boquim, no município de Boquim.
tá? E hoje houve um declínio da produção de laranja na região. Outro produto que a gente pode destacar é o café. A gente vem logo, lembra logo do estado de São Paulo, e não é bem assim, mas São Paulo ainda tem uma produção relevante, o Paraná também, porém os maiores produtores, Minas Gerais e Espírito Santo. Então tomar muito cuidado com isso. Falou em café hoje no Brasil, lembrar do sul de Minas e do Espírito Santo. Até quando eu vou visitar minha mãe lá em Minas Gerais, a gente passa por algumas cooperativas de café, sente aquele cheirinho delicioso na estrada. E por último eu vou falar aqui da soja, produção de soja no nosso país. Nosso país é um grande produtor de soja. O produtor brasileiro consegue produzir soja dentro da propriedade, é mais eficiente do que o americano, mas a logística, né, atrapalha bastante, e a vantagem que ele adquiriu na produção lá na sua propriedade ele perde com o transporte, por exemplo. Mas não é o nosso caso aqui da nossa aula entrar nesse detalhe. Eu vou falar um pouquinho das regiões que mais produzem no Brasil e como começou, né? Lembrar que a soja ela começa no sul do Brasil, né? Nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, e avança para o Cerrado. Lembrar aí, a gente pode fazer uma conexão com o conteúdo de migrações, né? Certo? As migrações que vão dar início ali por volta de 1970 de uma forma bem intensa, do sul do Brasil para o centro-oeste, posteriormente para o norte também. O centro-oeste naquele período era a região de fronteira agrícola, então nós temos uma grande imigração para a região. O governo brasileiro passa a incentivar e a produção agrícola aumenta bastante ali na área do Cerrado, que se tornou um celeiro agrícola do Brasil. Destaque para o Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil. Porém, essa produção ela tem também ampliado, né? Ampliando-se, tende a se ampliar por outros estados. Maranhão, por exemplo, sul do Maranhão, Tocantins, Piauí e Oeste Baiano tem tido um aumento da produção da soja, né? Eles chamam de Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. As áreas de cerrado desses estados têm tido aí um aumento na produção de soja também. Então lembrar, o Brasil é um grande produtor de soja, soja que vai ser vendida bastante para a China, por exemplo. Ok? Então falamos aqui sobre Revolução Verde, sobre agronegócio e também sobre alguns dos principais produtos que produzimos e também que importamos. Ok? Em outra aula eu vou falar sobre a concentração de terras no Brasil. Ok? Valeu, galera. Bons estudos e vamos tirar nota boa, viu? Valeu!